Imagina se você descobrisse que é descendente de uma bruxa. Sim, descendente de bruxa, amiga. E tem mais, tá? O mais bizarro está por vir, que vai ser, bem, os 3 relatos de hoje. E eu vou deixar os meus comentários pro final do vídeo, tá bom? O que eu faria se eu descobrisse ser descendente de bruxa. Oi. Vocês estão curiosos? Porque eu tô curioso para saber dos relatos e a minha opinião, qual vai ser a minha opinião no final do vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui porque tem vídeo todos os dias e muito prazer. Eu me chamo Yara e, como eu falei, eu trago vídeos todos os dias, então se inscreve para você não perder nada, tá bom? Beijo e bora pro relatos de hoje. Inclusive, são 3 relatos, bora lá. O primeiro relato se chama A Herança da Minha Bisavó. E foi enviado por Carla e o seu nome já está trocado, de Belo Horizonte. Eu cresci ouvindo a minha avó dizer que nossa família tinha segredos que não se falavam em voz alta. Achava que era apenas exagero de uma velha. Mas tudo mudou quando ela morreu. Eu acabei herdando uma caixa de madeira trancada com símbolos estranhos que havia sido esculpido nela, sabe? Mas, bem, dentro dessa caixa havia um diário antigo, cartas amareladas e um medalhão com um olho... Gente, com um olho de vidro no centro. Que o pior está por vir, que ela vai dizer agora, parecia que esse olho seguia ela. No diário, descobri que a minha bisavó, Rosária, era considerada uma mulher de poder, entre aspas, se vocês me entendem, em sua cidade. Praticava curas, mas também fazia travamentos. Ou seja, ela cultuava os dois lados, gente. Rituais para punir quem fazia o mal à família. Sim, entendi. Então ela só, vamos dizer assim, cultuava o mal quando tentavam fazer mal primeiro à sua família. Uma mulher que, protegia a família com unhas e dentes. Rituais, sabe? Enfim, eu ia repetir o que ela falou. Mas eu vou repetir. Rituais para punir quem fazia o mal à família. Um dia, encontrei uma página marcada com o meu nome, décadas antes de eu nascer, e dizia: ela herdará os sonhos, os mesmos sinais, precisa ser avisada, ou o olho a chamará por conta própria. Na noite seguinte, sonhei com uma mulher encapuzada me observando de fora da janela. Eu sabia que era Rosária, mesmo sem rosto algum. Acordei com medalha... Gente... Acordei com o medalhão, sabe, pendurado no pescoço. Quem colocou? Ela? A avó dela? Mesmo tendo deixado ele trancado dentro da caixa. Eu sabia que ela tinha deixado ele lá. Sabia. Enfim, desde então coisas estranhas começaram a acontecer. Meus espelhos começaram a ficar embaçados e com símbolos mesmo sem nenhum vapor, sabe? Por ali. Animais me seguiam com comportamentos estranhos, como se estivesse esperando ordens. E eu comecei a sentir os pensamentos das pessoas como se elas falassem, sabe? Como se, bem, eu acho que ela quer dizer que ouve os pensamentos, sabe, das pessoas. Hoje, não uso o termo bruxa, entre aspas, mas sei o que eu sou e o que eu posso fazer. Eu não entendi. E o que eu posso fazer, amiga? Também não sei. Acho que ela perguntou. Não sei. Você gosta? Eu acho que você gosta. Só nunca contei a ninguém. Porque toda vez que eu penso em revelar, o olho no medalhão esquenta. Como se dissesse, ainda não. Gente, esse relato aqui eu comentei bastante durante todo o percurso dele até agora, o final. Porque eu acho muito empolgante o tema de bruxa. Não bruxaria, mas bruxa sim. Mas enfim, eu não sei o que comentar, eu acho que a amiga gosta. Se você não cultua por mal, né, a vida é sua.
ninguém tem o que falar. E é isso. Relato número 2. Hoje a minha língua tá embolando, então relevem, por favor. A transformação. Foi enviada por Ana Júlia e ela mora em Rio Claro. Foi aos 23 anos, depois de um relacionamento abusivo, que tudo começou. Eu estava perdida, emocionalmente destruída, e aceitei participar de um ritual de empoderamento feminino. Não sei, esse nome. Eu li um relato em que o rapaz só foi, nem estava com vontade e acabou acabou sendo amarrado a coisas que perturbaram ele até os seus dias atuais. Mas olha lá. Era oferecido por uma mulher chamada Elda. Era numa chácara afastada e numa noite de lua minguante. Gente, falou em lua minguante, eu sempre achei que rituais eram feitos em lua cheia. Na verdade é porque eu nunca pesquisei muito sobre ritual. Eu sou mais de pesquisar sobre bruxas. Mas rituais em si não, porque é um assunto que mexe muito com demônios e não é o meu forte. Eu gosto mais de coisas que mexem mais com sobrenatural. Assim, sobrenatural que eu digo é assombrações, esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, deixa eu ver um outro aqui agora que tá fugindo da cabeça. Sete Além, dimensões, impressões. Eu gosto mais desse tipo de coisa que é mais legal. Eu acho mais legal, particularmente. Bem, no começo parecia ser só um retiro espiritual, mas na última noite Elda me chamou em particular. Disse que sentia em mim a raiz escondida, entre aspas, que eu carregava. E disse que era um sangue selado e que se eu quisesse ela poderia acordar isso. Amiga, tem muito entre aspas aqui, já era para você ter se retirado só nesses entre aspas. E a amiga aceitou. Sim, ela aceitou, amigos. Me colocaram numa nua. Eu ia falar numa rua, mas é nua. Me colocaram nua no centro de um círculo com velas negras. Fui ungida com um óleo gelado que fazia minha pele formigar. Eles cantavam numa língua que eu nunca havia ouvido, mas eu entendia cada palavra. Era como se eu estivesse voltando para casa. Ai, quero comentar, mas vou deixar pro final. Depois disso, eu nunca mais fui a mesma. Comecei a sentir energias em objetos antigos, saber coisas sobre pessoas sem nunca sequer ter visto elas, e uma vez no mercado, uma mulher me empurrou sem querer. Quando eu olhei para ela, seus olhos lacrimejavam e eu pedi desculpas. Mesmo sem saber o motivo, ela tremia. Hoje eu entendo que virei algo entre o que fui e o que sempre fui destinada a ser. Não uso caldeirão nem varinha, mas eu faço coisas acontecerem. Só evito perder o controle, porque nas noites de tempestade meus olhos se refletem no escuro como os de um animal. E eu sinto coisas rastejando dentro da minha mente, pedindo para sair. Eu achei que ela ia terminar dizendo que ela virou uma bruxa plena, magnífica e tudo. Aí a gente percebe que pode ser um caso de possessão. Amiga, eu não sei, viu? Eu tô chutando que seja isso, porque uma coisa a gente sabe, gente. As pessoas não são de falar a verdade. Então, assim, a gente não sabe a índole dessa mulher. A gente não sabe a índole dessa mulher que fez isso com você. E a questão de você ter sentido familiaridade e tudo mais, naquele momento que eu li, eu pensei, nossa, ela tá, voltando. Porque às vezes pode ser questão de,
uma vida passada você era uma bruxa, esse tipo de coisa, e nessa vida você precisava ativar, libertar, ou qualquer coisa do tipo, né? Porque a gente nunca sabe exatamente o que são, ou como é feito, ou detalhes, enfim. Até porque a gente não cultua esse tipo de coisa, né? A gente conta relatos. E, enfim. E aí, quando você foi falando, né, que o mercado perdeu o controle, aí eu fiquei com aquela pontinha, né? Eu já pensei, pode ser alguma coisa que fez isso, alguma coisa que protege ela. Eu pensei isso instantaneamente. E aí, quando você falou que alguma coisa quer sair, já veio logo. Pode ser que alguma coisa tenha sido colocada em você. E você achando que aquilo que você está sentindo fosse familiaridade, na verdade fosse algo que já, né, naquele momento que você começou a sentir familiaridade, já estava dentro de você. Não que antes estivesse, mas que foi colocado e minutos depois você começou a sentir a familiaridade. E aí você começou a entender as línguas que você nunca tinha ouvido, porque algo já estava em você. É o que eu penso. O que é e o que não é, só você pode descobrir. E é bom que descubra logo. Mas eu desejo que fique tudo bem com você. Beijo e obrigado pelo seu relato. E obrigado também pelo relato do primeiro, tá? Eu sempre esqueço de agradecer, mas eu sou grata. O nome do terceiro relato é O Feitiço da Vovó do 13. Eu juro que eu pensei que ia ser o feitiço da vovó de 13 anos. Eu juro. Mas enfim, bora lá. Quando me mudei para o meu primeiro apartamento, achei estranho que o número 13 tivesse vago há muito tempo. E ele colocou entre aspas, tá? E o zelador só disse: se houve batidas na parede à meia-noite, não responda. Bem, achei que fosse uma brincadeira. Mas na primeira semana eu fui dormir tarde e ouvi sim batidas na parede. 3, curtas e secas. E era na parede da minha cabeceira, inclusive. Achei que fosse, sei lá, cano, mas... Amigo? É sério que você achou que fosse um cano batendo na... É muito diferente, tá? É muito diferente, eu acho. Nada de julgamentos, mas... Como assim? Vamos lá. Mas na segunda noite aconteceu novamente. Na terceira noite, novamente. E assim sucessivamente. E eram sempre 3 batidas e aí ficava tudo no silêncio. No dia seguinte, a vizinha do 15, uma senhora chamada Dona Sônia, me chamou no corredor. E... Pera? Eu li errado? Não, pera. A véia chamou ele no corredor, a Dona Sônia. É Dona Sônia? E ela diz o seguinte: você respondeu, né? Agora já era. Ela me contou que no AP 13 morava uma mulher reclusa chamada Vitória. Reclusa, gente, que a língua enrolou no meio da emoção. Que fazia orações diferentes. Queimava coisas, desenhava símbolos na parede e um dia ela sumiu misteriosamente. Dizem que ela prendeu a própria essência no apartamento. E por vingança de algo que nunca contaram. Muitos furos, muitos furos. E desde aquela batida eu comecei a mudar. Esqueço palavras simples, falo dormindo em outra língua e o mais bizarro, toda vez que estou com raiva de alguém, essa pessoa adoece. Ou tem algum problema. Já perdi amizades por medo e quando olho no espelho, às vezes, vejo uma mulher atrás de mim, pálida, com olhos costurados e sorrindo. Fui amaldiçoado sim, mas acho que a maldição me escolheu. E às vezes, quando o mundo me irrita, eu deixo ela se manifestar. Eu só quero entender, Bia, eu vou voltar. Eu vou ler aqui com vocês o início pra gente ver se ele não colocou, gente, ele não colocou. Quando me mudei pro meu apartamento, achei estranho que o número 13 tivesse vazio há muito tempo. E o zelador falou, se eu vi batidas na parede à meia-noite, não responda. Eu achei que fosse brincadeira.
Na primeira semana, eu tô lendo só por alto, tá? Não tô lendo certinho, não. Fui dormir tarde e ouvi batidas, 3, curtas e secas, na parede da cabeceira. Achei que fosse cano, mas na segunda noite aconteceu de novo, na terceira Na terceira noite! Na terceira noite ele bateu de novo, de volta! Mas enfim, comenta aí o que você achou de cada relato, porque, gente... Ai, ok. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, porque eu gostei de estar aqui. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, porque tem vídeo todos os dias, tá bom? Então é isso, tchau!